impacto ESG da estratégia ação da jornada ao relato. É um prazer estar aqui com vocês novamente, nesse tema que a gente se tornou, né? Nós nos tornamos apaixonados pelo ESG, pela sustentabilidade. E hoje eu estou aqui com Daniel Greenberg, que ele é diretor executivo do Grupo Mais Unidos, com 10 anos de experiência em investimento social, empreendedorismo, aceleração e desenvolvimento de negócios. Ele também é bacharel em administração de empresas pelo INSPER, com cursos complementares em Valuation, empreendedorismo e mestrado em gestão pública pelo INSPER também. Além disso, o Daniel atua nos segmentos de inovação social, ESG, programas de aceleração, gestão de projetos, capital de risco, dívida e mediação de impacto social. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Thiago. Um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer imenso ter você aqui conosco. E olha, você tem uma experiência, uma formação muito interessante, né? Eu estava vendo aí sobre o Grupo Mais Unidos. Eu acho importante a gente falar um pouquinho, né? Acho que a gente começar um pouquinho da tua experiência. Como você veio dessa formação, já foi trabalhar na área social? Como você chegou no Grupo Mais Unidos? Perfeito, obrigado, Thiago. Acho que é uma carreira que eu, quando me formei, não faz tanto tempo assim, mas em 2012, o mundo de negócios sociais, de empreendedorismo, o conceito ESG ainda não existia, né? Então, não era um lugar que era comum para pessoas que vinham de uma faculdade privilegiada como a minha, que é o INSPER, e que favorecia muito as pessoas a trabalharem no mercado financeiro, né? Que é um lugar que se ganha muito bem, que se trabalha muito, mas que se faz mais do mesmo sempre, né? Então, há 12 anos atrás, era uma carreira que era muito incomum, que eu não sei, assim, eu acho que eu tive um pouco de juízo, um pouco de sorte, um pouco de vontade, talvez preguiça, assim, me dava preguiça de querer trabalhar no mercado financeiro tradicional. E eu queria alguma coisa, só que eu não sabia o que que era. Não sabia que existia esse conceito. Na época, quando eu entrei, era o setor 2,5, que é o setor de negócio de impacto social. Então, quando eu estava me formando, eu fazia muito voluntariado em abrigo, em asilo, fazia o voluntariado clássico, que você vai no domingo e faz ali uma atividade dentro de um abrigo, e etc. Que era ótimo, eu adorava, as crianças gostavam, mas era muito desafiador. Eu via que as necessidades que, por exemplo, no abrigo as crianças tinham eram muito maiores do que eu conseguia resolver. Eu não tinha preparo técnico para resolver as questões das crianças, né? Crianças foram abandonadas pelos pais, os pais são moradores de rua, viciados em drogas ou qualquer coisa do tipo. E você está lá querendo ajudar, dando afeto, dando uma atividade lúdica, fazendo uma brincadeira lá. Mas eu sabia que não era assim que eu ia resolver esses problemas. Daí eu pensei, bom, talvez com a minha formação, sempre gostei muito de negócios, falei, talvez com a minha formação possa utilizar isso para gerar um bem maior, com escala, etc. E eu sempre falo, usando os privilégios que eu tive de ter uma educação boa, de falar inglês, de ter uma família que me apoia, de ter todos esses privilégios. Então, eu resolvi entrar no mundo de negócios sociais. Os negócios sociais tinham acabado de começar no Brasil, tinha uma expectativa muito grande de lugares onde você pode gerar o bem e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Acho que E foi aí que eu comecei na Quintessa, que está até hoje, é uma organização que cresceu bastante. E foi aí que eu entrei e comecei minha trajetória. Passei muito tempo no setor de negócios sociais e aí nos últimos 5 anos quase eu estou como diretor executivo do Grupo Mais Unidos, que é mais voltado para filantropia e implementação de projetos sociais. Que legal. E esse Grupo Mais Unidos, ele nasce de uma missão diplomática americana, seria isso? Exatamente. Foi uma ideia do embaixador dos Estados Unidos, quase em 2008. Durante quase 10 anos, o Mais Unidos foi um movimento de empresas, CEOs de empresas, junto com o governo americano, para fomentar e discutir temas de inclusão produtiva, como aumentar a filantropia no Brasil, como gerar engajamento social privado. E depois de muito tempo que o Mais Unidos fazia essas reuniões, etc., acho que faltava um braço implementador, que foi o que a gente se transformou. Virou uma associação, então essas empresas fundaram uma associação, hoje a gente é uma ONG, tem um CNPJ criado, a gente é uma associação de empresas, não somente americanas, mas são a maioria americana, em parceria com o governo dos Estados Unidos para implementar projetos de responsabilidade social corporativa aqui no Brasil, principalmente nas áreas de educação, empregabilidade e conservação da biodiversidade da Amazônia. Então,
a gente se especializou em ser esse meio do caminho, esse articulador entre recursos que principalmente vêm de fora do Brasil, mais de 80% do nosso dinheiro vem dos Estados Unidos, para pegar o dinheiro do norte global, que é quem criou a maioria dos problemas sociais e ambientais que a gente vive hoje, e executar aqui no sul global. Começamos somente no Brasil por enquanto, mas temos planos aí futuros de poder replicar essa metodologia. Entendi. Então, dentro dessa visão, aí para a gente conceituar um pouco também, né? Perfeito. Nós temos a questão de um movimento. Um movimento seria uma organização de pessoas, empresas, né? Com um objetivo, mas sem uma formalização jurídica, sem uma pessoa jurídica. Perfeito. E aí se torna uma associação há quanto tempo? Desde 2018 tem o CNPJ. Em 2016 acho que já começou o movimento, a gente fazia com uma organização de fora, trazia os recursos, e desde 2018 mesmo a gente tem o nosso CNPJ próprio. E conta para mim, a Mais Unidos é uma associação, então os associados são empresas norte-americanas e elas vêm no intuito de financiar, elas vêm patrocinar. E como vocês fazem? Vocês fazem ações diretas? Vocês atuam em parceria com o governo local, com outras entidades sem fins lucrativos? Como é a atuação na prática de vocês? Perfeito, Thiago. A gente virou um implementador de projetos, a gente tem mais de 15 projetos que a gente executa ao mesmo tempo, de diversas ações, eu posso contar um pouco, mas é exatamente o que você falou. Tem programas que a gente executa um pouco mais de ponta a ponta, outros que a gente faz parceria com o setor privado, com o setor público. A gente recebe do governo dos Estados Unidos para implementar alguns projetos, as empresas vão lá e também colocam recursos. A gente é uma associação não só de empresas americanas, mas principalmente de empresas americanas. A gente tem algumas que são brasileiras, que se juntaram a nós nos últimos anos, que a gente fica muito feliz. E essas empresas, elas formam um conselho, que é formado principalmente dos CEOs ou diretores C-level das organizações, um comitê gestor, no qual eu, como diretor executivo, também faço parte, que é feito mais dos gerentes, diretores que cuidam da área de ESG ou responsabilidade social das empresas. E daí desce tem o nosso núcleo executivo, nossa equipe que implementa os projetos, está lá na ponta fazendo. Somos quase 25 pessoas. E os consultores. Daí os consultores são quem ficam exclusivamente nos projetos, fazem as aulas, fazem a implementação. Isso então, no executivo são quase 60 pessoas esse ano na nossa operação inteira. Então, são diversos projetos que eu posso contar, mas a gente virou um implementador de projetos para gerar sinergia, para juntar as empresas, para que investam ao mesmo tempo. A gente hoje tem um tamanho que é maior do que a maioria das áreas de ESG das grandes empresas. Então, a gente tem empresas como Microsoft, Bank of America, Citi, Caterpillar, KPMG, BNP Paribas, Gerdau, AWS, Ambev. Então, principalmente as empresas multinacionais, a gente tem uma área de ESG que acaba sendo maior do que a delas, com um pouco mais de expertise. Então, a gente acaba tendo essa sinergia para poder terceirizar e ajudar a parte de implementar os recursos que eles têm para fazer projetos daqui, com recursos vindo das fundações deles dos Estados Unidos ou recursos locais. Mas aí, por exemplo, a empresa, ela tem que ter sede no Brasil ou não necessariamente? Tem sede no Brasil. Todas as empresas que a gente trabalha têm sede no Brasil, sim. Porque é interesse delas, né? Acho que é interesse delas trabalhar com o mercado privado, colocar um posicionamento e trazer recursos aqui para não só ter o mercado consumidor aqui da região, mas também ajudar a resolver os problemas sociais e ambientais que a gente tem. O Brasil é um lugar muito único no mundo, né? E que ele favorece a criação de uma organização que nem o Mais Unidos, que é um lugar que tem muitos problemas sociais, ao mesmo tempo é um país que, na média de PIB per capita, é um país de média renda, é um país mais rico do que a maioria dos países do mundo, mas que tem muitos problemas sociais que as pessoas que estão aqui conhecem, geralmente, e que tem muitas empresas. É uma presença multinacional que tem uma cultura americana muito forte, que talvez eu não sei se outro país do mundo tem tantas empresas multinacionais americanas que nem o Brasil, porque temos 200 milhões de pessoas, estamos no mesmo continente, né, em termos das Américas. Então, são muitas empresas americanas aqui no Brasil e acho que culturalmente a gente também tem uma proximidade muito grande. O que eu acho muito interessante é que quando você até se apresentou, você disse, né? Poxa, não é comum, né? Eu ter todo esse privilégio, né? E focar na área socioambiental, enquanto as pessoas que têm esse privilégio, esse tipo de formação, têm outros mercados, né? Sim.
Mas, cada vez mais, o terceiro setor ele pede uma profissionalização. Né? E a gente vê que, no caso de vocês, é muito complexo. São empresas muito grandes, então é uma responsabilidade muito grande de vocês e pilotar esse tipo de projeto, né? Gerenciar, estar à frente disso. E aí eu fico pensando assim, vocês precisam selecionar projetos que sejam de interesse da comunidade local, né? Dentro desses princípios. E vocês têm essa liberdade dentro do comitê gestor para escolher esses projetos, ou as empresas também opinam, elas têm as suas preferências, ou elas solicitam para direcionar para algum projeto? Como funciona isso? Perfeito. No começo do Mais Unidos, acho que era essa a ideia de ser um fundo colaborativo, onde as empresas colocavam recursos e a gente junto decidia onde a gente ia colocar o dinheiro. É uma ideia que ela é muito boa, mas na prática eu acho que não funcionou tão bem, porque as empresas e os governos, o governo dos Estados Unidos principalmente, ou até as embaixadas de outros países que atuam aqui no Brasil, eles têm mandatos, eles têm necessidades de implementar projetos. Então, eles querem não dar o dinheiro para depois decidir o que vai fazer. Eu tenho esse dinheiro aqui que é para trabalhar tal tema. Então, hoje a gente tem uma plataforma de diversos projetos, em diferentes frentes, onde a gente está implementando com recurso de alguém, ou de empresa ou de governo, e daí as empresas vão entrando com mais recursos para ampliar o impacto social, mais alunos, mais impactados, mais casas conectadas no norte. Então, acontece hoje dessa forma, em que a gente acaba sendo um implementador de um projeto em si. Então, a gente tem lá o orçamento do projeto e as empresas vão entrando, assim, a gente apresenta, a empresa às vezes tem interesse em um, não tem no outro, num ano tem num projeto, no outro ano já faz em outro, ou faz também em algum outro programa. Então, acaba sendo esse ganho de sinergia que eu acho que ele é muito interessante. As empresas elas têm ciclos muito grandes, tem a ver com o lucro dela, com a capacidade de investimento, com a alta do dólar, com qualquer coisa. Então, não dá para a gente sempre contar com o mesmo recurso. As diretrizes mudam. A empresa, às vezes, lá na sede nos Estados Unidos muda. Antes ela só investia em educação, agora ela só investe em saúde. Isso acontece de um ano para o outro. Então, é importante você ter uma rede de projetos de distintas formas para que a empresa possa terceirizar isso e facilitar o investimento social privado dela. Muito interessante. Agora, minha pergunta vem, assim, uma curiosidade que nasce, que eu trago da minha experiência, né? Eu fui do Rotaract, né? O Rotary in Action, um grupo de jovens do Rotary. E o Rotary, lá atrás, quando eu ainda era jovem, né? Ele trazia um tema, por exemplo, eles tinham um carro-chefe que era o combate à poliomielite no mundo. Legal. Né? Vocês têm um carro-chefe? Me fala um pouco, vocês têm alguns projetos? Me fala, né? Tem algum que se destaca? Tem algum que é permanente? Como funciona isso? A gente... É uma força e um desafio que a gente não é monoproduto, né? A gente não tem... Tem muitas ONGs que tem ali um desafio. Eu vou resolver a primeira infância, eu vou acabar com alguma doença, eu vou trabalhar com... Aqui no Brasil tem muitas ONGs de educação, né? E eu acho super interessante, acho que vale super a pena você ter esse tipo de atuação. A gente tem diversas atuações. Alguns programas já estão mais constituídos, já são mais longos, e outros ainda vão sendo criados. Vou dizer, por exemplo, na pandemia, a gente não costuma atuar com saúde. Na pandemia, a gente teve que atuar. A gente doou mais de 30 leitos de UTI, 20 e poucos aqui em São Paulo, 8 na Amazônia. A gente doou leitos de UTI. Eu fui lá visitar o hospital, fazer parceria com o poder público, porque era o que precisava. Doamos cesta básica, kit de higiene, organizamos fila de vacinação em Piracicaba, ajudamos a organizar, contratamos mais de 50 pessoas para organizar a fila. Então, a gente basicamente faz de tudo. Mas, é claro, a gente tem que se focar nas nossas diretrizes de impacto, que, como eu falei, educação, inclusão produtiva e Amazônia. Um dos nossos projetos, por exemplo, são os programas de inglês. Os programas de inglês Access E2C, eles são programas da Embaixada dos Estados Unidos, que começou em 2019 com 20 alunos, na ideia da Embaixada dos Estados Unidos de trazer inglês para jovens negros. Na ideia era para trabalhar com minorias. O programa Access ele atua com inglês no mundo inteiro e cada país tem a sua especificidade, né? Claro, no Brasil vai ter um tema, na África do Sul outro, na Índia outro, que é um país que a Índia, por exemplo, fala inglês, a África do Sul também. Então, às vezes você vai trabalhar com tribos, com coisas. Aqui no Brasil, a gente conversou com o consulado
e tinha muito dessa questão de ajudar dar ferramentas para pessoas negras a falar inglês no mercado de trabalho, quanto que isso pode alavancar a carreira da pessoa. Essa foi a ideia. Então a gente começou com aulas presenciais, 20 alunos, presencial na Paulista, e eram cursos de conversação. Deu super certo, a gente foi adotado, começou com o consulado dos Estados Unidos, depois entrou a embaixada, expandiu, a gente foi crescendo, a gente ganhou o currículo do governo dos Estados Unidos, a gente ganhou um currículo específico para esse programa, começamos a fazer online, versão nacional, entramos indígenas também na conta, então começou a fazer o curso de inglês para pessoas indígenas no norte, no Brasil inteiro. Agora a gente tem representantes no país inteiro. Agora que a gente está no 6º ano de atuação, a gente está chegando a 1.400 alunos. Então a gente saiu de 20 alunos para 1.400 alunos. A gente está ficando maior do que algumas escolas de inglês que tem no Brasil. Tudo de graça, com recursos do governo dos Estados Unidos, e as empresas começaram a patrocinar também. Falar, eu vou aqui comprar uma turma. Então, como tem muitos alunos fazendo, acaba ficando barato para você financiar uma turma. Uma turma para os seus projetos sociais que você já faz na sua empresa, para as pessoas negras que estão dentro da sua empresa, que têm essa dificuldade de falar inglês em público. Então, a gente começou a fazer esse programa, ficou um programa super conhecido. Para a nossa versão nacional, que tem mais ou menos 300, 400 vagas, ano passado a gente teve mais de 11 mil inscritos. Então, uma concorrência enorme. Então, esse é um dos programas que a gente faz e tem muito orgulho. Assim, muita gente conhece a gente por causa do programa Access E2C, que é esse programa de inglês, por exemplo. E começou só para atender os jovens negros, né? Mas vocês chegaram a sair desse contexto cidade e, por exemplo, visitar uma quilombola? E depois, ao mesmo programa, vocês trouxeram os indígenas ou vocês criaram um outro programa? É o mesmo programa que a Barca? Um programa parecido, mas a gente adaptou os conteúdos. É um programa que não só fala inglês, mas também atua com como você faz uma entrevista, como você constrói o seu currículo. Então, tem conteúdos ali de mercado de trabalho. Todos os professores são ou negros ou indígenas, então tem uma questão ali de comunidade mesmo. Eu descobri, obviamente, eu descobri durante esse programa, falando com os alunos, que tinha uma questão do inglês, às vezes, para públicos minoritários, é você não se sentir confiante de falar numa reunião. Uma reunião que tem várias pessoas brancas, que você sabe que morou fora, que fez inglês a vida toda, que já viajou o mundo inteiro. E aquele famoso eu entendo, mas não falo, né? Então, eu estou entendendo tudo, mas eu não falo. Por que eu não falo? Porque eu tenho vergonha de falar. Então, a gente trabalha com turmas de 20 alunos. As aulas são online, mas elas são síncronas. Então, elas acontecem ao vivo, 6 horas por semana. É um curso extremamente demandante, em que trabalha muito conversação. Não é verb to be, vamos anotar na lousa. Não. Conversação, para trabalhar principalmente essa questão de você ter a experiência de falar inglês em público. A gente tem sotaque, a gente fala errado, tudo isso. Mas você tem que falar em público e a gente sabe quanto que isso pode mudar. A gente está fazendo alguns estudos de impacto nesse momento para conseguir mensurar como que está sendo essa diferença, mas a gente sabe que isso pode alavancar a carreira de muita gente. Eu estava vendo uma pesquisa hoje, né, que é uma matéria no Valor Econômico, sobre a questão da inclusão da mulher, né? E do plano de carreira. Uhum. E ela disse, olha, para um homem chegar a ser CEO de uma empresa é 15 vezes mais fácil e mais possível, né, probabilisticamente, do que uma mulher. E se for uma mulher periférica é pior, e se for uma mulher negra é pior. Então, assim, ainda existe muito entrave. Muito. Então, esse projeto de vocês, eles têm um impacto social significativo, que você traz esse jovem que estava excluído para um mercado que ele vai ter uma postura mais competitiva, né? Sim, acho que é uma pequena adição, porque o inglês realmente é um inibidor, né? A gente no próprio Mais Unidos, que fala muito inglês, a gente trabalha muito com pessoas que vêm do governo dos Estados Unidos, e hoje a gente tem mais de 65% do nosso time é composto de pessoas negras. A gente não exige o inglês dentro da entrada, e eu tenho um curso de inglês com a mesma metodologia que a gente faz com os alunos, a gente tem dentro do próprio Mais Unidos. Já tem um desafio ali só de colocar os mesmos níveis, etc. Mas a gente começou a fazer isso, porque se você não fala inglês, não adianta. Realmente, em alguns lugares, em multinacionais, você vai ter problemas de crescimento. Então, você precisa incentivar, mas você precisa dar as ferramentas para as pessoas. É muito difícil, realmente. A gente tem esse problema porque o nosso conselho e o nosso comitê, que é formado de CEOs e diretores das empresas, a gente não consegue encontrar pessoas negras para fazer parte dos nossos fóruns. A gente tem essa vontade, mas são poucas. Também é um trabalho voluntário, que não é todo mundo que quer.
Então, a gente tem esse problema de representatividade no nosso conselho e no nosso comitê, porque, nesse caso, pelas regras do nosso instituto, da nossa ONG, a gente tem que ter esses representantes sendo das empresas. Então, a gente acaba sendo um reflexo da sociedade, que sim, a maioria das pessoas são homens brancos. A gente consegue ali uma diversidade de gênero, que eu acho que está sendo mais fácil, mas diversidade racial tem sido muito desafiador. Interessante. Tem uma coisa, né, que permeia aí na sociedade empresarial atual do Brasil, de que o ESG seria uma moda. Sendo que o ESG já está aí sendo discutido e muito bem fortalecido, estruturado há mais de 20 anos, né? Só que teve, né, mesmo um momento, né, que a gente traz o ESG para ele ter mais visibilidade. As pessoas, é moda, não é moda. Às vezes tem uma confusão de como praticar o ESG. E o ESG, na verdade, para ele ser genuíno, ele tem que estar relacionado diretamente com os impactos daquela empresa, o que é material para aquela empresa, que é o impacto que ela causa, né? E como ela também é afetada. E aí a gente faz isso como? Discutindo com as comunidades, né? Só que no caso de vocês não é só ESG. Tem uma parte que não necessariamente atinge aquela empresa diretamente, mas eles têm uma preocupação socioambiental filantrópica mesmo, né? De doação, visando o bem daquilo e não mitigar o impacto do seu ESG. Mas existe essa demanda também? Alguma empresa fala, olha, eu estou causando esse impacto, nós não poderíamos fazer um projeto nesse sentido, que eu preciso mitigar esse tipo de risco, ou mitigar esse tipo de impacto? Eu acho que a gente acaba atuando muito no S do ESG, né? Eu concordo com você, o tema ele tem tido seus ciclos. Durante a pandemia, a gente teve uma explosão de vários temas e o ESG foi um deles, né? E para quem já está no mercado há mais tempo, porque é um mercado novo, assim, eu digo, eu estou há 12, 14 anos trabalhando com esse tema, que não existe, na época não era ESG, mas o tema de investimento social, de questões de negócios sociais, essas coisas. Mas são poucas pessoas que têm 40 anos de experiência nesse tema, porque realmente há 40 anos era mais difícil você ter isso dentro de uma empresa. Cada vez menos. Para mim, assim, você que o ESG é uma moda ou alguma coisa, acho que não entendo, a pessoa que fala isso, talvez ela não entenda o que está vindo pela frente, né? O consumidor, ele valoriza isso. Eu já falei isso algumas vezes, que para mim o ESG ele é a área de marketing daqui a 20 anos, ou seja, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você achava que marketing não era importante, etc. Daí começou a vir os conceitos, marketing, o Kotler, todas essas coisas. Daí hoje uma área de uma empresa normal tem 30%, 40% das pessoas trabalham com marketing. O ESG vai ser igual. Se as empresas não tiverem uma atuação de neutralidade de carbono, de resolver problemas sociais, de pagar bem as pessoas, de ter diversidade na sua governança, são empresas que não vão ter, que vão perder receita, vão perder valor de mercado, vão ter riscos ambientais e sociais, que vai perder valor na bolsa. Infelizmente, as pessoas só percebem as coisas quando tem dinheiro. As pessoas falam, é muito complicado, nossa, é muito complicado, são muitos teoremas. Eu fiz administração, sabe? Complicado é você ler um balanço de uma empresa, é você fazer um DRE, é você saber o que é lucro contábil, é você fazer o inventário. Qualquer empresa normal tem 50 pessoas só para aferir o lucro de uma empresa, e mesmo assim você tem fraudes contábeis que aconteceram aí recentemente. Super difícil, mas você valoriza isso, então você tem 50 pessoas trabalhando só para conseguir saber o lucro da empresa. Se eu tivesse 50 pessoas para definir qual que é o meu impacto social, quanto de carbono eu estou gerando, quanto que eu estou diminuindo com alguma ação, óbvio que teria todos esses números de maneira mais fácil ainda, assim, não é... Você fazer contabilidade corporativa é super difícil. Então, acho que as empresas vão ter que começar a valorizar isso e começar a se neutralizar e gerar impacto positivo. Acho que esse é um caminho sem volta, eu não tenho dúvida. Pode sofrer seus baques, seus ciclos de recessão, todas essas coisas, mas é um caminho sem volta porque ele vem através do consumidor. Perfeito. Eu também concordo com você, né? Eu acho que o ESG... O Brasil começou a falar muito recentemente, apesar que tem um livro muito bom que é de contabilidade ambiental, que são professores que são da USP, construíram esse livro, é genial, tem informações preciosíssimas nesse livro. Eu peguei alguns vídeos desses professores lá da USP
mais de 10 anos atrás, e eles citavam o ESG, quando eles estavam discutindo os relatórios integrados, tá? Os frameworks, né? Legal. E é muito interessante a gente pensar que o Brasil, ele, tudo bem, teve sim uma moda, falou muito do ESG, mas ele consolidou bastante essa ideia. E tem algumas coisas, por exemplo, o compliance começou a ser muito falado no Brasil depois da Lava Jato. Sim. Uma parte do ESG começou a ser fomentado depois dos acidentes, né? Das barragens, Mariana, coisa muito triste. Então a gente aprende muito com a dor, né? Mas depois que a gente aprende, a gente tem o hábito de ir cultivando. E eu acho que é um caminho que não tem volta, né? E aí minha pergunta, na verdade, eu queria saber assim, vocês estão também preocupados em, como vocês são uma associação de empresas, né? Atender essa demanda, porque eles precisam mitigar os impactos que eles geram, né? Tá tendo esse tipo de procura de projetos para eles fazerem esse alinhamento? Eu acho que, independente da motivação que a empresa busque a gente não atua exatamente nesse mercado de mitigação. Se a empresa está fazendo isso por alguma mitigação de risco, etc., acho que a gente pode ser um dos implementadores de uma ação provavelmente social, etc. Vou dar um exemplo, tem um programa que a gente faz de conectividade na Amazônia. É um programa bem grande que veio através de um edital que a gente participou do governo dos Estados Unidos, onde a gente, na região de Juruti, no Pará, que é quase na divisa com o Amazonas, você vai para Santarém, né, que não é fácil você chegar em Santarém de São Paulo, você tem que ir até Brasília, Santarém. De Santarém você pega uma lancha rápida de 4, 5 horas e daí você chega em Juruti, pelo Rio Amazonas mesmo, que é uma cidade que tem 60 mil pessoas e uma planta de mineração da Alcoa. A gente ganhou um edital onde a gente está conectando 600 casas com internet rápida por 12 a 18 meses. Cada casa ganha um computador da Dell. E depois durante 2 anos, a gente faz cursos de formação para essas famílias de como usar a internet, como gerar renda através da internet. Ele é um programa que visa provar um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia através da conectividade. Ele veio de um recurso, de um edital do governo dos Estados Unidos e depois entraram algumas empresas, como a própria Alcoa, a Qualcomm, a Dell Computers, a Microsoft, a EBAC, que é uma faculdade que doou quase 2.000 bolsas para esse programa. E daí a gente está fazendo uma mensuração de impacto muito interessante. Estava até em Brasília ontem falando com o Ministério das Comunicações, porque falta muito desse estudo, onde a gente tem uma família que a gente fez uma teoria técnica que é o grupo controle, que é conhecido para mensuração de impacto. Então, a gente selecionou 2 famílias iguais, entre aspas, com os mesmos critérios socioeconômicos, mesmo perfil, etc. Então, as 2 poderiam estar participando do programa. Daí você faz um sorteio, escolhe uma, a outra fica como grupo controle e você acompanha as 2 ao longo do tempo. Então, a gente fez isso com 600 famílias. Tem 600 que estão conectadas e quase 600 que são um grupo controle. A gente vai acompanhar elas, fez uma pesquisa inicial para ver como elas estavam, as 2. Daí faz uma de 1 ano, uma de 2 anos e talvez outras aí até 3, 5 anos. Vamos ver como que vai funcionar. A ideia é você conseguir isolar e falar qual que é o impacto somente da conectividade nessas famílias, porque elas começaram, entre aspas, óbvio, iguais. São famílias muito parecidas e daí vamos dizer que daqui a 5 anos uma tem X renda a mais, X indicadores socioeconômicos melhores, e daí você consegue auferir que fala, bom, foi a conectividade que fez isso, porque no começo elas eram iguais, você faz isso com 600 pessoas, então você tem ali um estudo. Por que eu estou dizendo isso? A Alcoa não foi a patrocinadora inicial desse programa, mas a gente resolveu fazer na cidade onde eles têm a mineração, porque a gente já tinha uma relação muito própria, eles já faziam muitos projetos sociais na cidade, porque eles têm uma atuação muito responsável com a região. Tem todos os desafios de você fazer mineração na Amazônia, você entrar numa comunidade, etc., mas você está lá minerando, cuidando do meio ambiente, você está empregando pessoas da comunidade. Então, a gente resolveu fazer um lugar que a gente tinha abertura. Então, a gente está atuando, mas a gente tem uma atuação individual. Individual, ou seja, eu não posso responder pela empresa, por qualquer pessoa. A gente faz o nosso projeto. Se isso está beneficiando, se eles contrataram a gente para isso, etc., a gente não está ali para mitigar risco. A gente tem um objetivo social, tem um programa que a gente está implementando
através das nossas atuações e dos nossos parceiros. Eu te fiz essa pergunta porque como o ESG, né, o ESG, ele vem da necessidade da empresa descobrir quais são os impactos que ela gera e ela mitigar isso de uma forma responsável, seria muito interessante. Por quê? A empresa vai e ela começa a fazer o trabalho de ESG dela. E aí ela vai descobrir o que é material ao negócio dela, relativo ao core business dela. Então, por exemplo, como eu vou impactar essa comunidade? E aí vem a necessidade da mitigação. Só que a empresa, por mais bem intencionada que ela esteja, o negócio dela não é projeto socioambiental. E às vezes ela até faz um projeto bem intencionado, o projeto dela é sério, ela investe, só que ela comete erros e depois ela é acusada por greenwashing, por social washing. Perfeito. Eu acho que seria uma junção perfeita, porque vocês têm toda a expertise e eles teriam o recurso, a necessidade, e vocês poderiam sim somar essa força. E nós teríamos um benefício que seria para todos os stakeholders, né? Sim. Porque beneficiaria a empresa que tem essa necessidade e resolveria de forma para a sociedade, né, para a comunidade local, de forma eficiente. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Dialoga muito. Tudo a ver. Mas vocês estão em todos os estados brasileiros? Hoje a gente Hoje a gente tem atuação em todos os estados, ou seja, a gente tem pelo menos um participante, na verdade são mais, mas a gente tem pelo menos um participante de cada um dos nossos programas em cada um dos estados brasileiros. Muitos são online, muitos a gente traz para São Paulo para fazer. Então, fora isso, a gente tem um programa de empreendedorismo feminino, que são 90 mulheres por turma, onde a gente faz aceleração, ajuda elas e depois traz para São Paulo. Tem uma competição de pitches, a gente faz vários workshops. Então, esse é um programa chamado Academia de Mulheres Empreendedoras, que tem 4 meses, a gente um por ano. A gente está na 4ª edição no ano que vem, 2025. Tem um programa de jovens embaixadores, também é um programa do governo dos Estados Unidos, onde a gente manda de 30 a 50 jovens de ensino médio, de escola pública, para os Estados Unidos durante 3 semanas. Então, a gente traz eles para São Paulo, ensina eles sobre cultura americana, como fazer a entrevista do visto, como se comportar. A gente dá um recurso para eles, manda eles para os Estados Unidos, eles passam 3 semanas lá, casas de família, fazendo... Então, é para eles entenderem mais da cultura americana e participar de projetos de bolsas ou outras oportunidades que o governo dos Estados Unidos dá para pessoas jovens e promissoras que querem voltar para suas comunidades ou não, mas principalmente voltar para suas comunidades e trabalhar impacto social através dessa frente. A gente tem programa de inovação em robótica dentro das escolas públicas do estado de São Paulo, Minas Gerais e outras regiões do Brasil. Então, a gente vai expandindo os projetos. Cada projeto talvez daria uma ONG por si só, quase. Mas a gente preferiu ser essa casa de ONGs, porque a gente consegue ter mais sinergia, mais capacidade de venda, mais força conjunta. Assim, tem muito a ver com o nosso nome, né? Mais unidos. Sempre falo, unidos somos mais fortes, porque é tudo sobre isso. É tudo ganho de sinergia, muitas pessoas fazendo muita colaboração, várias empresas. Então, acho que essa articulação é o nosso principal ativo. E são muitos projetos, né? Vocês têm mensurado em recursos financeiros, mais ou menos, quanto foi aportado nesses anos? Sim, a gente... É até o que a gente costuma fazer, porque é muito difícil eu falar entre casas conectadas no oeste do Pará ou alunos negros ou indígenas formados nas turmas de inglês. É muito difícil eu comparar isso, comparar maçã com banana, que é um grande desafio do setor de impacto social, né? Um tem um custo por aluno, outro tem outro custo por família, o impacto é outro. Então, essa questão de impacto social, de mensuração de impacto social, que a gente já vem discutindo isso no setor há 15 anos, mais ou menos, não é simples. Por isso que eu falo, não é... As pessoas acham que você vai chegar num número. A cada real... Tem o S-ROI, assim, a cada real que eu ponho, eu recebo X, mas acabam sendo números meio, assim... Você precisa entender a metodologia como um todo. Você não vai simplesmente fazer uma frase que nem você faz, esse fundo dá X de retorno. Tudo bem, ele dá X de retorno, 10%, ou CDI mais 2%, qualquer coisa desse tipo. Mas tem 1 milhão de informações na lâmina desse fundo do mercado financeiro, que é o que explica o porquê que esse fundo dá um CDI mais 2%, qual que é a liquidez. Só que beleza, você resume tudo num CDI mais 2%, que é o que o mercado financeiro gosta de fazer. O setor social, eu acho que não tem essa... Eu não sinto que tem essa pretensão. Você tem que entender qual que é o impacto do projeto. Você não vai sentar lá e o cara fala, CDI mais 2%. Não, você vai entender exatamente qual que é o impacto, o que está acontecendo, e daí você vê os números, sabe? Mas você entende
como um todo. Mas respondendo sua pergunta, a gente chegou a esse ano a mais de... vai dar 55 milhões de reais investidos em projetos sociais desde que a gente fundou nosso CNPJ. Então, é assim que a gente costuma medir mesmo dinheiro articulado, porque é a nossa essência, é o que a gente faz mesmo. Cada real desse vai para um lugar diferente, com um propósito diferente, pode ser um leito de UTI, pode ser uma família conectada, pode ser um curso de inglês, pode ser um empreendedorismo feminino, mas a gente costuma falar em recursos porque é o que baliza o mundo e a nossa organização também. Olha, eu estou aqui imaginando, agora minha pergunta vem porque você falou de tantos projetos e é um projeto que vocês, né, vendo a sua explicação, eu conheço um pouquinho de terceiro setor, é muito estruturado, né? Qual o time do Mais Unidos hoje? Tem quantas pessoas nesse time? Hoje a gente vai começar o ano que vem com quase 25 pessoas. Talvez chegue a 30, vamos ver. E eu acho que tocou num ponto que para mim ele é muito importante. Assim, acho que durante muitos anos o terceiro setor foi visto como algo... Por isso que eu falo de privilégios também, como aquele lugar que uma pessoa que tem bom coração pode trabalhar e daí você coloca a pessoa, uma pessoa se aposenta e daí ela vai trabalhar em ONG. Ou uma pessoa... Acontece muito também no setor público isso. O homem é eleito para presidente, para prefeito, para qualquer coisa, e daí a esposa dele cuida das causas sociais, sabe? Porque é a mulher, porque ela é boazinha, não sei o quê. Você não pega uma empresa grande e coloca uma pessoa que não tem experiência com finanças para ser CFO, para ser diretor financeiro. Ou uma pessoa que não tem experiência com RH para ser diretor de RH. Por que você vai pegar uma pessoa que não tem experiência com responsabilidade social corporativa, com ONG, com ESG, para ser diretor dessa área numa empresa ou em qualquer lugar? Então, eu tento muito como diretor executivo do Mais Unidos, junto com o meu comitê, com o meu conselho, profissionalizar a gestão. Você precisa pagar bem os salários das pessoas, você precisa dar benefícios. É claro, acho que é difícil você conseguir pagar que nem no mercado financeiro, mas consegue oferecer outras flexibilidades, que é trabalhar com o que você gosta, que é alguma outra flexibilidade de viagem, de tempo, de não precisar trabalhar à madrugada, que nem se faz em alguns lugares. Então, você consegue ali umas flexibilidades que compensa o pacote como um todo. Assim, eu vou para a Amazônia 3, 4 vezes por ano. Isso é, assim, não tem preço. Eu vou trabalhar, eu vou lá fazer visita de campo, pegar carro, ver comunidade, conectar, falar com pessoas, 40 graus na cabeça, etc. Mas, cara, para mim isso não tem preço. Não tem preço. Tem uma equipe agora, a equipe que trabalha lá em Juruti, nesse momento está fazendo planejamento ali na beira do rio. Tá fazendo, a gente sempre fala, quando a gente está lá em Juruti, a gente sempre passa no rio ou no Igarapé antes de voltar para casa. Então, as reuniões de planejamento acontecem com o pé na água do Rio Amazonas. Isso para mim não tem preço. Mas, não tem preço, mas, parênteses, você precisa pagar bem as pessoas, você precisa reter elas. Eu estou há 5 anos na mesma organização, a minha gerente de projetos está há 4 anos, a minha gerente de comunicação também está há 4 anos. Porque você tem que pagar bem, você tem que reter, você tem que dar credibilidade, você tem que dar plano de carreira, futuro para ela ficar lá. Porque quanto mais eu investir nas pessoas, mais eu consigo liberar recursos. É difícil falar isso, mas tem muito dinheiro no mundo para ser investido em projetos sociais. Mas eles não chegam na ponta porque você precisa de confiabilidade, o compliance, você precisa de alguém que acredite em você, você precisa de conexões, você precisa de pessoas que vão captar e que conseguem ir para os Estados Unidos e falar inglês e apertar a mão das pessoas e conseguem andar nos meios. Infelizmente, você precisa disso hoje em dia para captar, né? Não é o ideal, mas é o que é. Então, o Mais Unidos tenta ser essa ponte para que a gente possa captar cada vez mais dinheiro e para isso eu preciso ter uma equipe muito boa e comprometida. Então, respondendo, o Mais Unidos tem a área institucional, onde a gente tem a captação, o RH, o financeiro, que é a minha área, basicamente. Tem a área de comunicação, que é comandada pela Larissa, que é responsável. Cada projeto tem o seu logo, a sua campanha para captar os beneficiários, tem as suas comunicações, tem a sua identidade visual. Então, cada projeto tem um trabalho de comunicação enorme. Então, nossa área de comunicação acaba sendo até maior do que a maioria das organizações ou o que se espera. E uma área de projetos, que é responsável por executar o projeto, cuidar de... Sempre falo, são 3 coisas, né? Orçamento, prazo e beneficiários, e pessoas participantes dos projetos. Então, tem que ter o impacto gerado da maneira que a gente precisa, com o preço que a gente estipulou com o cliente, com a empresa que está patrocinando,
e o prazo correto. Tem às vezes alguns imprevistos, mas esses 3 geralmente têm que ser respeitados. Então essa equipe cuida disso, tem parceiros que implementam, então como eu falei, tem gente que trabalha só na implementação, na parte pedagógica, etc. Mas o grosso são essas 3 partes. Nossa, essa fala é tão interessante que você fez. Eu vou tentar aqui, né, pontuar algumas coisas que eu acho muito importantes que você disse, né? Tudo foi muito importante, mas pegar alguns pontos que eu acho que merecem a gente olhar para eles de uma forma diferenciada. Existe uma cultura no país que vem de uma época em que as mulheres não trabalhavam. Então elas iam para os salões paroquiais fazer trabalho social. E ficou essa visão que o trabalho é caridade. E aí ela ficava num lugar que ela não tem que pagar conta de água, conta de luz, ela também não precisava trabalhar. Então ficou essa cara do trabalho social como essa coisa que eu faço de forma voluntariosa. E as pessoas não têm o entendimento de que o terceiro setor tem que ser extremamente profissionalizado. Então o terceiro setor não pode viver do trabalho voluntário. Eles se complementam. E as pessoas não conseguem enxergar a diferença entre lucro e prolabore. Mas como que paga salário se é sem fins lucrativos? Não, é sem fins lucrativos. Mas o salário do profissional não é lucro, né? Essa remuneração. Então, a gente ainda tem que caminhar muito para chegar nessa maturidade também com a área socioambiental. Nós temos que profissionalizar cada vez mais. E eu acho que uma saída muito importante para o país seria investir em aceleração de empresas do setor 2.5. Porque tem muita gente bem intencionada. Se você tem uma empresa do setor 2.5, você gera um impacto e de uma forma muito mais enxuta, porque juridicamente uma associação sem fins lucrativos, né, você manter aquele estatuto social, toda aquela diretoria, não é uma coisa simples. A maioria dos contadores, escritórios de contabilidade não estão familiarizados com o terceiro setor. Então eu vejo que são grandes desafios, né? Mas eu gostei muito da forma como você expôs. E eu queria saber, assim, tem americanos no seu time? Não, no meu time todos não. brasileiros. Todos brasileiros. Mais 65% das pessoas são negras, como eu falei. A gente começou agora a contratar algumas pessoas indígenas que já estavam nos projetos e agora a gente está trazendo para o time. Essa questão de representatividade é muito importante. A gente tem... As pessoas estrangeiras geralmente estão no comitê ou no conselho. A gente atua muito com eles, mas acaba sendo as pessoas que vêm do consulado, vêm da embaixada. Mas você precisa estar com o pé aqui no... Quando eu entrei, não tinha nenhuma pessoa negra no Grupo Mais Unidos, né? E daí a gente começou a contratar essas pessoas e as pessoas falavam, cara, eu sou fruto de um projeto social, sou fruto de uma política pública. Eu cheguei onde eu estou agora com uma formação, com várias experiências, pessoas assim fenomenais. Eu estou onde eu estou agora porque eu recebi oportunidades que nem as que eu vejo que o Mais Unidos dá. E é isso que eu quero retribuir. E isso é muito nobre, porque... Eu falei, para quem não tem privilégio, ou seja, quem talvez deveria escolher uma carreira que é a mais lucrativa possível, ou seja, se eu pudesse trabalhar no mercado financeiro, porque eu preciso de cada vez mais recursos, porque eu não tenho talvez família, pais, etc., que tem recursos para me comprar uma casa, para fazer isso, a pessoa escolhe trabalhar no terceiro setor, sabendo que isso pode ser que diminua as chances dela de ganhar dinheiro no futuro ou faça uma carreira menos promissora. Cara, isso é muito nobre, é muito legal. E daí, como que eu consigo retribuir para ela? Pagando ela bem. Vendendo muito projeto, fazendo muita coisa, dando muita oportunidade de crescimento, para que em algum momento, talvez... E tem gente ali que, sei lá, às vezes também a maioria são mulheres no nosso time, mas que o namorado, o marido, qualquer coisa, trabalha em outro setor e ela fala, eu tô ganhando mais que meu marido que trabalha num setor convencional, porque eu cresci muito aqui, porque eu tô ganhando mais, porque a gente está fazendo muitos projetos. Então, acho que isso é extremamente importante. Acho que você falou também brilhantemente sobre essa cultura de profissionalização. Eu acho que, além de investir no setor 2,5, que eu trabalhei durante muito tempo, eu acredito muito, acho que tem vários... Antes tinham poucos cases de sucesso, hoje tem vários cases aí que atuam no setor de negócios sociais que provam que dá para você ganhar dinheiro e gerar lucro ao mesmo tempo, que tem essa possibilidade. Mas acho que o país ainda tem que crescer muito em termos de legislação para incentivar. Estados Unidos doa mais... Estados Unidos tem milhões de problemas, mas tem uma coisa que eles doam mais de 2% do PIB e o Brasil doa 0,2% do PIB. Então, os Estados Unidos, fora que o PIB deles é
15 vezes maior que o nosso, per capita, eles doam 2%, 2% do PIB. Então, 10 vezes mais 15 vezes mais. Então, é um valor muito maior, mas tem muito incentivo fiscal. O dinheiro que eu recebo dos Estados Unidos, que é a minha grande maioria, das fundações das empresas, ele é incentivado. A empresa não paga imposto, porque tem na lei americana, você pode doar para uma ONG fora dos Estados Unidos que cumpre os requisitos que o Mais Unidos representa. Então, aqui no Brasil, você só tem poucas leis de incentivo e nos Estados Unidos eu consigo receber dinheiro dos Estados Unidos aqui no Brasil por conta das leis de lá. Então, acho que essa legislação é um dos caminhos também que a gente consegue para acelerar a filantropia. Né? É muito interessante que no Brasil tem o incentivo, né? E são pouquíssimas as pessoas que se preocupam em doar o imposto de renda para o esporte, para o idoso, para a criança e adolescente, para a cultura. As empresas utilizam muito pouco o benefício da lei do bem, que para desenvolvimento de ciência e tecnologia. E teve uma outra coisa que você disse naquele momento, que você disse assim, tem muito dinheiro no mundo, mas a pessoa tem que ter uma qualificação. Eu fui dar uma palestra num curso, né, de pós-graduação, e a matéria que um professor da universidade, que era meu amigo, me convidou, era responsabilidade social. E eu fiz a seguinte pergunta, né? Eu falei, olha, um edital precisa ter essas exigências, isso é documentação, isso é o budget, isso é o plano de trabalho, isso aqui é como é que ele vai mensurar a utilização de recursos humanos, financeiros, tal. Isso aqui é como ele tem que mensurar os resultados com quantitativo, com qualitativo, a prestação de contas é assim. Aí eu perguntei, você acha que aquela entidade de pessoas mais simples, né, tem condição de cumprir toda essa exigência? Eles disseram, não. Eu falei, então, até quando a gente fala em responsabilidade social no Brasil, a gente exclui as pessoas. Isso é muito triste, né? E eu acho que é um país que precisa tanto, se diz tão, né, solidário e investe tão pouco. E isso é uma questão da nossa cultura que tem que ser trabalhado. Então, eu acho que o trabalho de vocês ele vem contribuir de diversas formas, né? E você estava me falando o seguinte, vocês têm, então, um time que vocês estão no social do ESG aí, assim, uma gestão super madura, né? Negros, mulheres, a maioria são mulheres, agora vocês estão trazendo os indígenas. E existe um programa de intercâmbio para eles irem para essas empresas ou para eles irem para o exterior? Como funciona isso? Ainda são ideias, né? Sempre ideias. A nossa ligação com o governo ela é de parceria do governo americano, então, claro, eu vou dizer, teve um caso, por exemplo, de uma professora nossa que virou coordenadora e ela é de Belém do Pará, era de Belém do Pará, e daí a gente indicou ela para uma vaga no escritório que faz a administração do nosso programa de inglês. E daí ela passou, e eu já trabalho na Embaixada Americana em Brasília, e ela veio através do nosso programa. Então isso a gente acha muito legal. Muitos dos nossos participantes dos programas americanos com o governo, eles entram numa rede de alunos, alumni, né, do governo americano, então eles têm essas possibilidades. O meu plano era conseguir mandar pessoas do meu time para fazer intercâmbio curto, mas um intercâmbio nos Estados Unidos para trabalhar o inglês, porque eu morei um ano nos Estados Unidos e sei que foi ali que meu inglês abrochou mesmo. Assim, eu já estudava inglês vários anos, daí você aprende, mas assim, você perde o medo de falar e começa a ouvir, etc. Realmente, quando você passa um tempo lá fora. Então, eu queria fazer intercâmbio meio corporativo para que algumas pessoas que já trabalham nas áreas mais de gerência e tem ainda alguns desafios para falar inglês em público, possam pegar um pouco mais do idioma. A gente indica vagas das empresas para os nossos alunos, principalmente vagas de diversidade, etc. Mas não é um processo tão fácil assim, porque as empresas já têm os processos delas, têm o compliance, tem todas essas coisas, é o que você falou. Às vezes não é tão fácil fazer essa ligação, embora a gente tente, né? A gente faz essa promoção, posta vaga, etc., mas não é tão fácil quanto a gente gostaria, como você bem falou. Legal. A gente está agora aqui caminhando para o encerramento, né? Mas eu ainda tenho mais uma dúvida. Vocês trabalham com projetos incentivados também ou não? Então, fora esses projetos que eu falo, como a maioria dos nossos projetos é incentivado nos Estados Unidos, a gente até hoje não trabalhou com projetos incentivados.
Na nossa última assembleia, a gente autorizou o trabalho para projetos de incentivo ao criança e adolescente. Então, a gente começou agora, não captamos ainda, porque ainda não está tudo estruturado, mas a gente vai começar a trabalhar. Não acho que é o nosso principal, o que a gente fala é algo fácil, porque as empresas, muitas vezes, converso com elas, as 20 empresas associadas, eu estou sempre em contato com elas, apresentando projetos, explicando o que a gente está fazendo. Às vezes elas falam, Daniel, não tenho recurso esse ano, mas eu tenho incentivado, pode ser. Então, a ideia é a gente facilitar ela ou apresentar outros projetos. Acho que você falou recentemente, faz muito sentido que o dinheiro não chega na ponta, né, das organizações sociais. Então, a gente sempre tenta, por exemplo, no programa de inglês tem voluntariado. Então, para cada aluno, a gente tenta pegar um colaborador da empresa, das 20 empresas que a gente tem, para fazer 10 sessões de mentoria em inglês com os alunos que foram selecionados no curso, que estão estudando no curso. Então, o curso é de 1 ano. Quando chega no segundo semestre, eles já aprenderam um pouco de inglês no primeiro semestre, a gente fala, bom, vão ter 10 sessões de inglês com alguém que trabalha numa empresa americana e que fala inglês no dia a dia. E é super legal, porque a gente tenta fazer um match também, uma ligação entre o aluno que trabalha com jurídico, daí ele vai trabalhar no jurídico de uma empresa. Um aluno que trabalha que quer trabalhar no setor alimentício, daí você pega alguém que tem uma empresa que está nesse setor também. Então, você faz um match ali de afinidade. E para isso, a gente precisa contratar uma empresa que faz a gestão desses voluntários. Então, a gente tenta sempre, quando a gente tem esses fornecedores, etc., a gente sempre tenta contratar alguma ONG, alguma organização local e que não tenha todos os requisitos que a gente espera, mas que a gente pode correr esse risco. A gente tem todos os nossos métodos de compliance que as empresas geralmente não conseguem. Então, como que a gente consegue difundir, levar o dinheiro que está vindo, a gente também consegue escoar ele para outras organizações da ponta. É um desafio. Que legal. Bom, eu quero te agradecer. Antes de encerrar, só queria dizer que eu fui presidente da Comissão de Projetos do CONDECA, que é o Conselho da Criança do Estado, né? Em que nós abrimos o edital, recebemos os projetos, fazemos uma análise e os projetos aprovados recebem um certificado para captar com as empresas e elas deduzirem do imposto de renda. Tem o fundo municipal, né? Que em São Paulo é o FUNCAD, mas cada município pode ter o seu fundo. E tem o Fundo Nacional do CONANDA. E pela atuação de vocês estão em vários estados, não só é importante apresentar os projetos, como participar da eleição, né? Porque depois de cadastrado no conselho, para poder receber o fundo, depois de 2 anos cadastrado, pode fazer protocolizar para a entidade ser eleitora, indica um eleitor, e pode se candidatar também. Legal. E é uma contribuição muito legal. É contato com muitas, né, instituições, contato com os conselhos municipais quando você está no estado, quando você está no Conselho Nacional, é conselho tutelar e entidades do Brasil todo. Então é muito significativo. Legal. Então, pela atuação de vocês, você falou do criança e adolescente, eu acho que é maravilhoso e vocês iriam contribuir muito com esse processo e com essas instituições, né, com o movimento. Legal. Olha, muito legal o trabalho de vocês. Obrigado. Eu quero agradecer muito a tua visita aqui. Esse podcast ele tem uma quantidade de informação muito bacana. É muito importante as pessoas serem noticiadas de ações tão impactantes. Sim. Né? E é muito importante a gente ver que é um fundo estruturado e o tamanho, o profissionalismo com que vocês conduzem a Mais Unidos. Então, não sei, eu vou abrir agora para suas conclusões finais. Se você quiser deixar um recado, deixar endereço de site, depois a gente também coloca na descrição. Então, por favor. Agradeço assim, o convite. Acho que é muito bom bater esse papo mesmo. Acho que muito rico, várias percepções. É o que a gente vai aprendendo. Acho que é um setor que tem uma colaboração muito grande. São poucos concorrentes. Eu acho que a maioria são parceiros, assim, você pega nos setores, competem às vezes pelas mesmas propostas, mas tá todo mundo ali remando para um objetivo comum, né? O Mohamed Yunus, onde eu trabalhei, que era o fundo do Yunus, ele sempre fala da concorrência dos negócios sociais, né? Que se um negócio social ele cumpre seu propósito, ele deveria deixar de existir, né? Então, ele
foi tão bem sucedido na missão dele de erradicar alguma pobreza ou alguma causa social que ele completou e daí o sucesso dele é a falência, ele morrer, porque não tem mais esse problema para ele resolver. Então, acho que é muito interessante a colaboração do setor. O Mais Unidos, ele realmente tem se mostrado muito relevante para articular essas pontes e para realizar esses programas. Eu acho que o Brasil, nos próximos anos, tem um caminho muito próspero pela frente na questão social. Nossa matriz energética é muito boa, a gente tem uma área de florestas gigantesca. Os próximos 5, 10 anos, a COP no ano que vem, todas essas coisas, eles estão voltados para o Brasil e para as questões socioeconômicas do país. Acho que é uma oportunidade para a gente gerar renda, emprego, para a gente olhar para as pessoas que são menos favorecidas, para a gente preservar nossas florestas. E acho que a gente está no Mais Unidos bem nessa missão. Eu agradeço muito as palavras, acho que, mas eu sempre falo, o Mais Unidos é meu trabalho, eu recebo para isso, eu gosto do que eu faço, mas não é, como você falou assim, não é um trabalho social, a gente trabalha, é um trabalho duro que às vezes demora, às vezes trabalhamos semanas, madrugada, etc. É raro, mas acontece também, porque a gente gosta muito e porque a gente acredita no sucesso do que a gente está fazendo. Então, a gente tem a possibilidade de contar mais, convidar outras empresas associadas, a nossa página é Grupo Mais Unidos no Instagram, tem muitos conteúdos, às vezes é difícil, são muitos projetos, mas tem bastante conteúdo. A nossa página Mais Unidos no site. Então, convido também no meu LinkedIn, Daniel Greenberg, quem quiser me seguir, a gente está postando sempre coisas relacionadas ao projeto e também super aberto para bater papo e contar um pouco mais. Perfeito. Então, estivemos aqui hoje com o Daniel Greenberg, da Mais Unidos. Foi essa conversa muito rica. É muito satisfatório saber que tem projetos tão sérios, profissionais tão qualificados no terceiro setor, projetos de impacto. E eu termino mais um Impacto ESG hoje muito feliz, né? E me sentindo muito privilegiado novamente pela qualidade das pessoas que vêm aqui. Então, agora a gente vai para o encerramento. Eu quero agradecer demais aqui a todo o pessoal do ADESAMPA, além de agradecer ao Daniel Greenberg daqui pela presença dele, a forma como somos recebidos, agradecer ao Maurício que está aqui na técnica, ele que comanda tudo. Inclusive tem um detalhe que, pelo que eu entendi, foi assim, o Daniel quando entrou aqui, ele perguntou, vocês já gravaram hoje? Porque já estava aqui, a hora que a gente chegou no estúdio já estava aqui o nosso material, então o Maurício é muito profissional, muito prestativo, como todo mundo aqui. Agradecer ao ADESAMPA, TEIAS, Prefeitura de São Paulo e a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado e até o próximo Impacto ESG.